Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bora, força! É de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem o nosso refúgio. Você crê? Vamos meditar mais um dia na palavra do Senhor, porque você crê que Jesus ele é fiel nas nossas vidas, ele é o nosso Pai de providência. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Então, fortalecei-vos a sua fé hoje, porque Cristo virá com recompensa, com providência na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos agradecer a Ele, em tudo dar graça, porque até aqui Ele tem nos ajudado e as misericórdias dele têm nos alcançado. Amém? A palavra de hoje que Deus quer falar conosco se encontra em Salmos 7:8, que diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, farei enigma da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos tenham contado. Não as encobriremos aos nossos filhos, mostrando a geração futuras e louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que ele faz. Aqui, Deus está falando, conosco, para a gente escutar a lei, a palavra dele. Aqui é para a gente mostrar o que Deus fez no passado, que é o mesmo Deus que pode fazer hoje. Nós temos que mostrar a geração futura. Quem que é a nossa geração? É os nossos filhos. Nós temos que passar para eles, nós temos que passar para frente aquilo que o Senhor fez no antepassados e ainda continua a fazer. Por quê? O nosso Deus, ele não muda, ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então aqui, um Salmo de Davi, ele fala para nós passar por geração as maravilhas, todas as obras grandiosas que Deus ele fez. Vamos continuar lendo. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu os nossos pais para que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse os filhos que nascessem, os quais se levantassem e o constassem a seus filhos, para que pudessem em Deus a sua esperança, e se não se esquecem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração costuma rebelde e geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. O que Davi está querendo dizer aqui? Quando o povo estava no deserto, passando por lutas e perseguições, eles ainda até indagaram Deus. Ele falava assim, mas embaixo fala, eles falaram, blasfemaram contra Deus, falando assim: acaso pode Deus prepararmos uma mesa no deserto? Tipo assim, falando que Deus não ia fazer, Deus tinha esquecido deles no deserto. Deus ia deixar eles morrer ali. Então era isso. Que eles fizeram? Eis que feriu a rocha e as águas correram dela. Rebentaram os ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó. E furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus e não confiaram na sua salvação, ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas do céu, e choveram sobre eles maná para comerem, e lhe deram trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, e lhe se mandou comidas a fartar. Deus fez tantas coisas para aquele povo no deserto, e aquele povo era ingrato, porque era para eles ficar 40 dias no deserto, eles ficaram 40 anos por causa da ingratidão. Muitas das vezes é assim, as pessoas são ingratas, não querem agradecer a Deus por tudo que Deus fez e faz e continua fazendo nas nossas vidas, porque a ingratidão não deixa a pessoa se tornar um coração limpo, puro e agradecido, porque Deus se agrada daquele coração que
é simples, humilde e grato a Ele. Quanto mais a gente agradece, mais a providência do Senhor vem, mais a recompensa do Senhor vem. Então que nós sejamos gratos, não sejamos como aquele povo no deserto. Aqui Davi estava falando para a gente ensinar a nossa geração futura os bens e as maravilhas que Deus faz. Esse Deus que preparou maná no deserto, Deus, aquele Deus que apacentava, colocava uma nuvem para apaziguar o sol, aquele Deus que fizeram as roupas não encolherem, os sapatos não encolherem, crescer junto com eles, é o mesmo Deus que faz milagre hoje, mas eles viviam e comiam milagre todos os dias e ainda se rebeliavam contra Deus, falando que Deus deixou eles ali no deserto para morrer. Muitas das vezes o deserto que vem na nossa vida não é para nos matar, é para nos encorajar, é para nos fortalecer, é para nós ficar mais forte, para que o dia de amanhã nós possa contar como um testemunho e ajudar as outras pessoas, assim como você e eu hoje somos ajudados. Então é Deus que prepara pessoas para nos ajudar. Ele que toca, Ele que pode fazer a obra, Ele que é o Deus do impossível, que faz aquilo que eu não posso fazer e aquilo que você não pode fazer. Então não vamos encobrir os nossos filhos da geração futura. Fala das grandes maravilhas que Deus fez lá no deserto, ó. Esse Deus é o mesmo. Então eu te convido a você a viver pela fé. Kátia, é tão fácil viver pela fé. Não, eu não vou conseguir. Não, é difícil. Eu não tenho força, é isso mesmo. Você sem força é que Deus vai agir por você. Viver pela fé, viver pela graça, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, não é fácil. Os últimos dias está difícil e eu não vou te enganar, vai ficar ainda mais difícil. Mas quem tem Cristo Jesus, ele tem cuidado da minha vida, da sua casa, do seu lar, da sua família. Você crê? Então é o tempo de nós vivermos pela fé, pela graça de Deus, porque Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ele supre as nossas necessidades, mas Ele chega na hora certa. Ele não adianta e nem chega atrasado. Ele chega na hora e no tempo dele. Amém? Então vamos abrir a nossa boca e mostrar aos nossos filhos, às nossas gerações, as maravilhas e as grandezas que esse Deus fez e continuará fazendo por mim e por você. Amém? Que Deus possa te abençoar, que hoje você venha ter um dia próspero, de bênção, de vitória, de livramento, de providência do Senhor, em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Amém? Que Deus abençoe. E tenha força, bora para cima, porque Deus, Ele é conosco. E operando o Senhor, quem impedirá? Amém?